Bom, pessoal, boa noite. Professor Fábio Silvene aqui. Vamos à nossa aula semanal de cinemática dos sólidos. Na última aula, nós já havíamos encerrado, então, a parte de rotação em torno de eixo fixo escalar, ok? Ok, Lucas, depois eu dou uma olhada. Depois a gente dá uma olhada mais para o fim da aula, tá? A gente dá uma olhada lá depois. Então, na aula passada, a gente já encerrou o conteúdo de rotação em torno de eixo fixo escalar. E aí, na aula de hoje, a gente vai começar um novo assunto dentro do mesmo assunto, né? Na verdade, a gente vai continuar estudando rotação em torno de eixo fixo, só que agora com uma base vetorial. Por quê? Porque agora os sólidos que nós vamos estudar são sólidos com formas geométricas mais complexas, ou seja, há a necessidade de vetorializar as equações que nós estávamos acostumados a utilizar até então. Senão, nós não temos, vamos dizer assim, ferramentas matemáticas suficientes para conseguir resolver aquilo que a gente precisa resolver. Ok? Então, na verdade, a geometria analítica, ela entra dentro das equações cinemáticas para te ajudar e não para te prejudicar. Se você fosse tentar resolver os exercícios que a gente vai começar a resolver já na aula de hoje, usando pura e simplesmente a cinemática escalar, você não conseguiria. Não há ferramentas suficientes para resolver os exercícios de forma escalar. Ok? Então, fica claro uma coisa, pessoal, nós continuamos estudando o mesmo assunto, só que agora com uma base de geometria analítica embutida dentro das equações da cinemática escalar, ok? Então, hoje a aula vai puxar muitos conceitos lá da disciplina de geometria analítica, beleza? Bom, lembrando que esse PowerPoint estará, assim que a aula terminar, eu já coloco lá para vocês no Teams, certo? Então vocês vão ter condições lá de acessá-lo e rever todas as anotações que forem feitas aqui, tá bom? Bom, então, ele diz aí, né? Quando temos sólidos de formas geométricas mais complexas, necessitamos incorporar os conhecimentos de geometria analítica às equações escalares da rotação em torno de eixo fixo já aprendidas. Assim, deve ficar claro que os conceitos continuam os mesmos. A única coisa que muda é o tratamento vetorial dado às grandezas do sólido girante. Okay? Então, se você calculava a velocidade de um ponto até a aula passada, como sendo ômega vezes o raio, esse conceito continua exatamente o mesmo. A gente só vai verificar que o cálculo vai ser feito de uma maneira um pouco diferente, mas o conceito é o mesmo. Como que eu calculo a velocidade de um ponto girante num sólido girante? A velocidade angular do sólido multiplicado pela distância entre esse ponto e o eixo fixo de rotação, que a gente costuma chamar de raio de giro. Okay? Então, essa é a forma que a gente sempre trabalhou e os conceitos são exatamente os mesmos. Ok? Então, deixa eu, aproveitando a pergunta aqui do Juan, né? O Juan perguntou assim, qual é o mais fácil, esse ou o anterior? Então, na verdade, pessoal, esse assunto, ele não é difícil. Então, já vamos começar a aula com uma, vamos dizer assim, uma sementinha aí na sua cabeça. Então, você não pode ficar com esse bloqueio, nossa, mas isso é difícil. Não é difícil, pessoal. Os exercícios que nós vamos começar a desenvolver, um exemplo de aplicação hoje, se você aprender a fazer um, você faz qualquer outro. É sempre a mesma coisa, ok? A única coisa que eu pontuo aqui é a seguinte, os exercícios são trabalhosos. Então, o adjetivo não é difícil, o adjetivo é trabalhoso.
Trabalhoso, sem dúvida é. Por quê? Porque envolve cálculo de geometria analítica, produto vetorial, envolve observação vetorial, é trabalhoso. Agora, difícil não é, certo? Então não fica com esse bloqueio mental. Isso é difícil, isso é difícil, isso é difícil. Não é difícil. Isso aqui é trabalhoso, é diferente, tá bom? Beleza, então, vamos lá. Já tem gente aí, já tá. O Bruno já falou, tô lascado com o meu ponto fraco é GA. Vamos lá, a gente vai resolver os problemas aqui, tá bom? Beleza, então fica claro que os conceitos continuam os mesmos, a única coisa que muda é o tratamento vetorial, dadas as grandezas do sólido girante. Beleza? Ok. Então, vamos começar aqui com alguns conceitos fundamentais, pessoal. Então, até a aula passada, a gente falava da velocidade angular de um sólido, certo? Essa velocidade angular agora virou um vetor. É o chamado vetor velocidade angular do sólido. Então, é o ômega com a setinha em cima ali, né? Então, por definição, atenção, o vetor velocidade angular, ele possui a mesma direção do eixo fixo de rotação do sólido. Ou seja, quando você identifica o eixo fixo de rotação do sólido, você já tem que enxergar que ali está o vetor velocidade angular desse sólido. Vou dar um exemplo só para a gente começar. E aí pode ser que você não entenda muito, mas garanto que ao longo da aula você vai entender. Muito provavelmente aí perto de onde você está assistindo a aula tem uma porta, certo? Uma porta com dobradiças, né? E tudo mais. Uma porta que gira em torno de eixo fixo. Aquele eixo por onde a porta gira é o eixo fixo de rotação da porta. Ou seja, essa porta possui um eixo fixo de rotação e esse eixo fixo de rotação que você enxerga, eu estou olhando para o lado direito aqui, tem uma porta aqui do meu lado, tá? Esse eixo fixo de rotação que você enxerga já é a direção do vetor velocidade angular. Cuidado! Quais são as três entidades vetoriais que caracterizam o vetor de forma completa? Módulo, que diz respeito à intensidade, direção e sentido. É muito comum que os alunos confundam direção e sentido. Isso não pode acontecer mais. Então vamos lá. O que é direção, pessoal? Direção é vertical, ó. Então, quando você fala de uma direção, isso aqui é uma direção. Essa é a direção vertical. Essa daqui é a direção horizontal. Isso é direção. Essa é a direção inclinada de X graus em relação à horizontal e vertical. Isso é direção. Então, a direção é o corpo do vetor. Quem dá o sentido do vetor, quem é? Quem dá o sentido do vetor é a seta. Então, esse vetor que eu desenho aqui, ele tem direção vertical e aponta para cima. Esse vetor que eu desenho aqui, ele tem direção horizontal e aponta para a direita. Esse outro vetor que eu desenho aqui, ó, ele tem direção inclinada de X graus em relação à vertical horizontal e aponta neste sentido aí que você está vendo a seta, certo? Então, cuidado, não confunda mais direção e sentido. Então, quando você enxerga o eixo fixo de rotação de um sólido, por exemplo, a porta aí que tem aí perto de você, você já enxergou a direção do vetor. Então, a direção do vetor velocidade angular é aquela direção do eixo fixo de rotação. Agora, esse vetor vai apontar para cima ou vai apontar para baixo? Calma, a gente vai ver isso daqui a pouco. A direção você não pode ter dúvida. A direção é a direção do eixo fixo de rotação. Ok? Beleza? Sim, Ivan, pode ficar tranquilo. A professora Mendes, aproveitando, pessoal, a professora Mendes pediu para eu conversar com vocês sobre o APS. Hoje, no final da aula, eu vou conversar sobre o APS com vocês, tá? Então, fiquem tranquilos. Tá bom? Beleza. Então, tá aí. Então, isso é uma coisa importante a vocês já entenderem. E o vetor aceleração angular, então, até a aula passada, a gente falava de aceleração angular, simplesmente, alfa, né? Então, o vetor aceleração angular, quando existir, nem sempre existirá, né? Quando que existe aceleração angular? Só quando o sólido está acelerando ou freando. Concordam?
Então, nem sempre vai existir aceleração angular, afinal, o sólido pode estar em movimento uniforme. Se ele estiver em movimento uniforme, não tem aceleração angular e, consequentemente, não existirá o vetor aceleração angular. Mas, quando existir o vetor aceleração angular, a direção do vetor aceleração angular também é a direção do eixo fixo de rotação do sólido. Ou seja, guarde essa informação. A direção do ômega, do vetor ômega, e a direção do vetor alfa é sempre a direção do eixo fixo de rotação. Então, quando você enxerga o eixo fixo de rotação de um sólido girante, ali está já o corpo do vetor velocidade angular e o corpo do vetor aceleração angular. Aí você fala, mas para onde aponta? Aí é a condição do sentido. Aí é outra história. Calma, eu só estou falando por enquanto da direção do vetor. Beleza? Tá, Davi, depois eu dou uma olhada lá. Eu dou uma olhada lá depois. Tá bom. Ok. Então, vamos lá, seguindo aqui. Então é o seguinte, pessoal, como que a gente calculava a velocidade de um ponto girante até a aula passada? Né? Então, até a aula passada, quando você precisava calcular a velocidade de um ponto, de um sólido girante, você usava essa equação aqui, ó. Aí, certo? Então, a velocidade do ponto é a velocidade angular do sólido vezes o raio. Aí, ômega vezes o raio. Beleza? E agora, como que você vai começar a fazer a partir de agora? Você vai continuar do mesmo jeito, pessoal. Ó, como que você vai fazer? A velocidade, que era uma grandeza escalar, agora virou uma grandeza vetorial. Então, agora o vetor velocidade do ponto que você quer descobrir a velocidade vai ser igual à velocidade angular na forma vetorial, ou seja, ao vetor velocidade angular do sólido. O produto aqui, que era escalar, virou um produto vetorial, por isso que eu indiquei através do x, né? Então, é muito comum usar o x ou usar o circunflexo também, né? Para produto vetorial. Dá no mesmo, são duas notações equivalentes, tá bom? Produto vetorial, P menos O. O que é esse P menos O, pessoal? P menos O é a subtração das coordenadas do ponto P e do ponto O. Ok? Então, vamos lá. O ponto P vai ter coordenadas lá, certo? E o ponto O, que eu já vou explicar o que é, vai ter coordenadas. Se eu subtrair as coordenadas do ponto P do ponto O, eu tenho o raio de giro do ponto na forma vetorial. Aí, ou seja, o que está escrito aqui, pessoal, é uma equação, vamos dizer assim, na linguagem escalar. E aqui eu tenho exatamente a mesma equação na linguagem vetorial. São linguagens matemáticas diferentes. Essas duas equações são equivalentes. Essa aqui é escalar. E essa daqui é vetorial. Ok? Então a gente vai aprender a utilizar essa notação. Esse x é de produto vetorial, pessoal. Ok? Vai ter direção e sentido juntos, sem dúvida, porque é um vetor, né, Renan? Ok? Então, o x não é de vezes aqui, hein? Esse x é de produto vetorial, certo? Então, o pontinho é produto escalar, o x é produto vetorial ou também pode ser o circunflexo, dá no mesmo. São duas notações diferentes. Tá lá. Beleza. Então, entenda aqui o seguinte, ó. O que é cada coisa aí, né? VP é o vetor velocidade do ponto de interesse. Que ponto de interesse? O ponto que eu quero calcular a velocidade. Então, eu quero calcular a velocidade de um ponto, que genericamente eu chamei de ponto P. O ômega é o vetor velocidade angular do sólido. O ponto P é o ponto de interesse, né, o ponto do qual desejamos calcular a velocidade, e o ponto O é qualquer ponto pertencente ao eixo fixo de rotação do sólido. Já aplicaremos em breve essa equação, um exemplo de aplicação. Só estou apresentando a equação para vocês, daqui a pouco ela vai ser aplicada e vai ficar mais claro, com certeza. Então veja, pessoal, é importante que você entenda essa transformação da equação escalar para a equação vetorial, né?
Então, a velocidade do ponto P, que era escalar, transforma-se no vetor velocidade do ponto P. A velocidade angular do sólido transforma-se no vetor velocidade angular do sólido. O produto escalar transforma-se no produto vetorial, ou seja, o x ou o circunflexo. Né? São duas notações equivalentes, você pode usar qualquer uma das duas. E o raio escalar, que era uma medida simplesmente, transforma-se na subtração das coordenadas dos pontos de interesse e de um ponto pertencente a um eixo fixo de rotação O. Certo? Então, esse P menos O é uma subtração de coordenadas. As coordenadas do ponto P, que é o ponto que eu quero calcular a velocidade, e as coordenadas de um determinado ponto O, que pode ser qualquer ponto contido no eixo fixo de rotação do sólido. Veremos isso em breve. Bem, ok. Agora, vamos lá. Como que a gente calculava a aceleração de um ponto até a aula passada? Então, isso daqui, o Gabriel perguntou, ponto é qualquer ponto aleatório? É qualquer ponto pertencente ao eixo fixo de rotação. Essa é a condição. O ponto tem que estar em cima do eixo fixo de rotação. Tá? Calma, Bruno, calma. A gente já vai ver isso no exercício já. Eu só estou apresentando as equações, nos exercícios vai ficar mais claro. Ok? Então aguenta aí com a pergunta, que aí garanto que vai ficar mais claro daqui a pouco. Então, repetindo, ponto O é qualquer ponto do eixo fixo de rotação. Não é qualquer ponto. É qualquer ponto que esteja contido no eixo fixo de rotação do sólido. Atenção a isso. Então, vamos lá. Como que eu calculava a aceleração de um ponto até a aula passada? Então, até a aula passada, a gente calculava a aceleração de um ponto assim, né? Certo? De onde veio essa equação? Vamos relembrar. Então, eu já desenhei essa figura aqui algumas vezes para vocês, mas, vamos lá, mais uma vez. Aqui eu tenho uma parcela de aceleração tangencial do ponto, não é isso? Então, essa é a chamada aceleração tangencial, já vimos isso. E depois eu tenho uma outra parcela, a parcela de aceleração normal do ponto. Tá? Olha lá. Que, somadas, resultam o vetor aceleração total do ponto. Então, quando eu falo da aceleração de um ponto, eu estou falando desse vetor, aceleração total. Como a gente trabalhava no mundo, entre aspas, escalar até a aula passada, como que a gente somava isso daqui? A gente não podia somar de forma vetorial. Então, a gente somava usando a regra do paralelogramo, também conhecido como teorema de Pitágoras, que é exatamente isso aqui, né? Então, se você enxergar aqui, aqui se forma um triângulo retângulo, né? Hipotenusa, cateto, cateto. Né? Quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ok? Então, era assim que a gente calculava a aceleração de um ponto até então. Agora, como é que a gente calcula a aceleração desse ponto a partir de agora? Atenção. Agora, a gente vai para uma equação vetorial, ou seja, a soma das parcelas de aceleração não é mais uma soma escalar, como estava feito aqui. É uma soma puramente vetorial. Tá aí. Então, o vetor aceleração do ponto, que é esse cara aqui, né? O vetor aceleração do ponto é a soma desse vetor com esse vetor, certo? Soma vetorial. Você aprendeu a fazer isso lá em geometria analítica. Ok? Então, a soma das parcelas tangencial e normal resultam a aceleração total do ponto. Tá aí. Ok? Só que agora a soma não é mais uma soma escalar, é uma soma vetorial. Pronto. Então, essa era a equação que você usava até a aula passada, essa é a equação que você vai começar a usar a partir de hoje. Beleza. Aí você fala, mas e aí? Como que eu calculo as parcelas de aceleração? Do mesmo jeito que você calculou, certo? Que você sempre calculou. Só que agora com uma linguagem vetorial. Então, atenção. Como que você calculava a parcela de aceleração tangencial de um ponto até a aula passada?
você pegava a aceleração angular e multiplicava pelo raio, lembra? Ok? Fizemos isso várias vezes em vários exercícios. Você pega a aceleração angular do sólido, multiplica pelo raio, você tem a parcela de aceleração tangencial. Como é que você faz a partir de agora? Você faz do mesmo jeito. Ó, a parcela de aceleração tangencial de um ponto girante na forma vetorial é calculada como sendo alfa vezes o raio, certo? Então, se você olhar aqui, ó, dá uma olhada. O que aconteceu com esse alfa aqui? Ó? Esse alfa virou o vetor alfa, certo? O produto escalar virou o produto vetorial. E o raio é a subtração das coordenadas P menos O. Então, toda vez que você olhar para esse parênteses e enxergar esse P menos O, você vai guardar. Isso daí é o raio expresso na forma vetorial. Esse é o raio de giro do ponto P genérico expresso na forma vetorial. Ok? Ou seja, como que eu calculo a parcela de aceleração tangencial de um ponto girante? Do mesmo jeito, alfa vezes o raio, só que agora na linguagem vetorial. Alfa, vetor, P menos O. Alfa, produto vetorial, P menos O. Aí. Ok? Não, Ivan, porque aqui o Ivan perguntou, professor, na forma vetorial, a aceleração tangencial normal não são elevadas ao quadrado? Não, porque aqui é soma vetorial, não é soma escalar. Aqui elas só são elevadas ao quadrado, Ivan, porque aqui a soma é escalar, pela regra do paralelogramo, também conhecida como teorema de Pitágoras. Aqui não, aqui você não eleva ao quadrado, porque aqui é soma vetorial, certo? Então, ó, você vai fazer o quê? Você vai pegar a aceleração tangencial, que é essa aqui, vai somar com a aceleração normal, que é essa aqui, e vai te dar o vetor aceleração total. Soma vetorial. Ok? O x é produto vetorial, pessoal. X é produto vetorial, certo? Não é multiplicação. Para nós, multiplicação escalar é ponto. Ok? Ponto é multiplicação escalar. X é multiplicação vetorial, produto vetorial. Beleza? Ok, ou seja, pessoal, você continua calculando as coisas do mesmo jeito, só que com a geometria analítica embutida. Ok? Beleza, então agora atenção aqui a essa segunda parte. E o resto da aceleração? O resto da aceleração é a parcela de aceleração normal. Como que a gente calculava a aceleração normal do ponto? Ômega ao quadrado vezes o raio, certo? Fizemos aí várias e várias vezes nos exercícios da aula passada. Como que eu calculo a parcela de aceleração normal de um ponto na forma vetorial? Do mesmo jeito, pessoal. Ó, vamos lá, olha aqui. O que aconteceu com o ômega ao quadrado? O ômega ao quadrado fica ômega vezes ômega. Ômega vetor ômega, né? O que é ômega ao quadrado? Se você desmembrar, o ômega, quando você leva um número ao quadrado, é a multiplicação dele por ele mesmo. Então, ômega ao quadrado é ômega vezes ômega, que na forma vetorial, está aí, ó, ômega vetor ômega, ou seja, a multiplicação vetorial do ômega pelo ômega. Então, o ômega ao quadrado se desmembrou nesse ômega vetor ômega na forma vetorial. E o raio? O raio veio para cá, ó. Raio na forma vetorial, P menos O. Ou seja, o conceito que você usava para calcular a aceleração normal lá na cinemática escalar continua o mesmo. É o ômega ao quadrado vezes o raio. Só que essa equação, essa forma da equação é a forma vetorial, certo? Ou seja, essa equação está escrita na forma escalar, essa equação está escrita na forma vetorial. São duas linguagens matemáticas diferentes, mas o conceito continua exatamente o mesmo. Ok? O Gabriel falou, visualmente parece ser mais complicado, mas na verdade não muda nada, exatamente. É só a forma com que você desenvolve o cálculo. Você faz um cálculo escalar, agora você vai fazer um cálculo vetorial.
Ok? Então a álgebra é vetorial agora, não é mais uma álgebra escalar. Bem, beleza. Aí a gente olha para essa equação e aí você observa o seguinte, ó, o que está dentro desse colchetes aqui, você já viu na equação do slide anterior. Ó. Dá uma olhada. O que tinha na equação do slide anterior? Velocidade do ponto é ômega vetor P menos O. Ou seja, o que está dentro desse colchetes aqui, na verdade, é o vetor velocidade do ponto P. Tá aí. Ou seja, essa equação, que aqui está, pode ser suprimida, ou seja, dá para enxugar ela um pouquinho e chegar nessa equação aqui, que é a equação que a gente vai utilizar nos exercícios. Né? Ok? Então, calma. Daqui a pouco eu vou desenvolver um exercício de aplicação, isso vai ficar mais claro para vocês. Então vejam, aqui eu mostro para você vamos dizer assim, o desenvolvimento do que acontece. Então, você vai calcular da mesma maneira. Então, assim, no vetor aceleração angular. E o raio escalar transforma-se na subtração das coordenadas dos pontos de interesse e de um ponto pertencente ao eixo fixo de rotação O. Certo? Então, toda vez que você enxergar esse P menos O, leia raio na forma vetorial. Então, quando você enxerga esse P menos O entre parênteses, isso aí é o raio de giro do ponto expresso na forma vetorial. É isso. Ok? Então, você tem que se acostumar com essa linguagem vetorial aqui dentro das equações. Então tá aí, o vetor aceleração tangencial do ponto é alfa vetor P menos O, certo? Que vem do cálculo escalar, alfa vezes o raio. Então esse é um cálculo análogo, né? Tá lá, a parcela de aceleração normal é calculada da mesma maneira, porém agora com a base vetorial envolvida. Então, o ômega ao quadrado foi desmembrado em ômega vetor ômega, certo? Ômega vetor ômega é como se fosse o ômega ao quadrado, né? O ômega ao quadrado é ômega vezes ômega. Aí diz, a velocidade angular ao quadrado transforma-se no produto da velocidade angular por ela mesma, o produto vetorial da velocidade angular por ela mesma. E o raio é o P menos O lá. Ok? Ou seja, pessoal, continua tudo igual, certo? Então, a forma da equação que a gente vai utilizar para fazer o cálculo da aceleração vai ser essa daqui, uma forma um pouco mais simplificada. Nós vamos aplicá-la no exercício daqui a pouquinho. Ok? Beleza, então... Bem, vamos só relembrar, né, o vetor velocidade angular, ele possui a mesma direção do eixo fixo de rotação do sólido. O seu sentido é definido pela regra da mão direita, certo? A regra da mão direita que, na verdade, é uma regra prática para você desenvolver um produto vetorial. Né? Então, quando você tem lá o desenvolvimento da regra da mão direita, né, você, na verdade, tem o resultado de um produto vetorial para te dar o sentido do vetor. Né? Então você já sabe que a direção do vetor velocidade angular é a direção do eixo fixo de rotação do sólido. Como que você vai descobrir o sentido? Usando a regra da mão direita, que a gente vai aprender já já. Ok? E aí ele diz lá, o cálculo é desenvolvido dessa forma, né? O vetor ômega é o ômega na direção binormal. Né? O que é esse B com circunflexo em cima? Esse aqui é o versor do vetor. O que é o versor do vetor, pessoal? Então lembram, o que um vetor tem que ter para ser um vetor? Tem que ter módulo, direção e sentido, não é isso? Essas são as três entidades vetoriais de um vetor. Módulo, direção e sentido. O módulo está aqui, ó. O módulo é isso aqui, certo? É o ômega. E a direção e o sentido estão embutidas aqui dentro, ó, que a gente chama de versor. Certo? Então, quando você fala de um versor de um vetor, esse versor está te dando a direção e o sentido automaticamente. Que a gente vai aprender daqui a pouco como que a gente calcula isso. Beleza? Tá lá.
O Bruno perguntou, professor, não entendi o porquê na equação da aceleração do ponto eu não tenho o quadrado, porém na velocidade angular eu considero mesmo ambos sendo vetores. Não entendi sua pergunta, Bruno. Não tem o quadro? Ah, o quadrado. Porque é soma vetorial, Bruno. Certo? Ó, vamos lá. Aqui, essa soma é o quê? Uma soma escalar, certo? Como que você soma os vetores lá? Ó, eu tenho aqui a aceleração tangencial, a aceleração normal. Eu quero achar a soma desses vetores, só que eu quero fazer por soma escalar. O que eu faço? O resultante é esse aqui, não é isso? Então, se você enxergar aqui, você tem um triângulo retângulo. Ó, cateto, cateto, hipotenusa. Certo? Isso é o teorema de Pitágoras. Ok? Ah, então, o teorema de Pitágoras te dá essa equação aqui. Ó. Tá aí. Por isso que está elevado ao quadrado. Agora, aqui não vai ser elevado ao quadrado, porque isso é soma vetorial. Estou somando o vetor, com as suas coordenadas e tudo mais. Então, ó, quando eu tenho os vetores em cima, as setinhas em cima, significa que a soma é vetorial. Então, eu não vou elevar ao quadrado, porque eu não vou aplicar Pitágoras, certo? Como que eu somo vetores? Vocês aprenderam em geometria analítica. Ó. Tem um vetor aqui, pronto. Coloca esse na ponta desse, pronto. Então, esse aqui é o vetor aceleração tangencial. Esse é o vetor aceleração normal. O resultante vai ser o vetor aceleração total. Ou seja, essa soma advém dessa figura. Aí. Tá claro isso? Beleza. O Harrison perguntou, qual a diferença desse cálculo com o versor e a primeira equação vetorial da equação com o P menos O? Harrison, esse cálculo aqui, ó, do versor, é o cálculo do vetor velocidade angular do sólido. O que usa o P menos O é o vetor velocidade do ponto, certo? Então, uma coisa é vetor velocidade do ponto, outra coisa é vetor velocidade do sólido. Ok? Beleza. Ótimo. Então, vamos lá, seguindo aí. Então, o vetor velocidade angular está aí. A gente vai treinar daqui a pouco. Agora, e o vetor aceleração angular? Tensão, né? Então, o vetor aceleração angular, já falamos. A direção é a direção do eixo fixo de rotação do sólido. Né? Então, quando existir o vetor aceleração angular, o corpo do vetor estará lá na mesma direção do eixo fixo de rotação do sólido. Beleza? Aí ele diz, seu sentido é definido pela condição cinemática de aceleração ou frenagem do sólido. Ok? Aí ele diz, quando o sólido acelera, os vetores velocidade e aceleração angular possuem o mesmo sentido. Quando o sólido freia, os vetores velocidade e aceleração angular possuem sentidos contrários. Então, pessoal, atenção, como que você sabia, até a aula passada, que um sólido estava freando? Você olhava para a aceleração angular e olhava o sinal dela, não é isso? Você olhava o sinal. Se fosse positivo, você falava, o sólido está acelerando. Se fosse negativo, você falava, o sólido está freando. E pronto. Aqui é diferente. Por quê? Porque aqui é vetor. Você vai enxergar o vetor velocidade angular e vai enxergar o vetor aceleração angular. E vetor não tem sinal. Vetor tem sentido, certo? Ok? Então, o conceito de sinal lá no mundo escalar se transforma no conceito de sentido no mundo vetorial. Né? Então, você não tem vetor negativo. Né? Então, o vetor, ele vamos dizer assim, um em relação ao outro com sentido inverso. Né? E aí você fala, a aceleração angular é negativa, porque o vetor velocidade angular, por exemplo, aponta para cá, e o vetor aceleração angular aponta no sentido contrário. Então, como que eu consigo enxergar do ponto de vista vetorial que um sólido está freando, por exemplo? Quando eu tenho o vetor velocidade angular num sentido e o vetor aceleração angular no sentido contrário. Esse é o tal do sinal negativo. Então, se eu tenho sentidos opostos, eu tenho
o conceito de frenagem. Se eu tenho sentidos coincidentes, eu tenho o conceito de aceleração. Ok? Então, nós vamos tratar isso nos exercícios. O cálculo é desenvolvido da mesma forma. Então, observa, né? O alfa, o vetor aceleração angular, tem um módulo, que vai ser a aceleração angular, a intensidade, e o seu respectivo versor, o versor binormal. Ok? Aí, o mesmo que você usou na velocidade angular, mas você vai ter que verificar o sentido da aceleração angular. Pronto. Com isso, já conseguimos... com isso ainda não conseguimos. Vamos aplicar aqui o conceito da regra da mão direita para a gente observar o sentido do vetor velocidade angular. Então agora, pessoal, se você está distraído com alguma coisa, com celular, televisão, sei lá, deixa isso de lado. Então agora é atenção total aqui, hein? Se você perder essa atenção aqui, você não vai entender nada do resto da aula. Ok? Então, eu vou repetir isso daqui ao longo dos exercícios, mas entender desde o começo é importantíssimo. Então, a abstração não pode acontecer aqui. Esquece tudo que está acontecendo e agora atenção aqui. Certo? Beleza? O Ricardo perguntou, frenagens são os sentidos inversos. Como seria o modo de equilíbrio? Como assim equilíbrio, Ricardo? Movimento uniforme, você está querendo dizer? Movimento uniforme não tem aceleração angular. Quando a gente fala de movimento uniforme, a aceleração angular é zero. Né? Lembra disso. Ok? Então só tem o vetor velocidade angular. Quando você fala que um sólido está em movimento uniforme, quando a velocidade angular é constante, o vetor aceleração angular é zero. Beleza? Bom, então vamos lá, pessoal. Atenção, muita atenção aqui. Então imagine que eu tenha um disco, certo? E esse disco tenha um eixo fixo de rotação, que você enxerga aqui. Ó, o eixo fixo de rotação, que você enxerga aqui. E esse disco, que está ovalizado, por que você está enxergando ele ovalizado? Porque você está enxergando ele em perspectiva, tá bom? Então, por isso que ele parece ovalizado, mas isso é um disco em perspectiva. Então, imagina que você tem um disco girando em torno desse eixo fixo azul aqui, e ele gira no sentido horário. Ó, observe, ele gira no sentido horário. Aí. Ok? Então, o que você vai fazer? Você vai aplicar a regra da mão direita para descobrir o sentido do vetor velocidade angular. Então, antes disso, atenção. A direção do vetor velocidade angular, você já sabe. A direção é esta, certo? O corpo do vetor tem a mesma direção do eixo fixo de rotação. Guarde sempre isso. Agora, o que resta saber é, esse vetor aponta para cima ou aponta para baixo? Então, é assim que você tem que usar a regra da mão direita. Você coloca os dedos no sentido de giro do sólido, fecha a mão como se você imaginariamente estivesse segurando o eixo fixo de rotação e o dedão indica para você o sentido do vetor. Então, observe o joinha que está aí, ó. Dá uma olhada. Olha o joinha aqui, né? É como se você estivesse fechando a mão e segurando o eixo fixo de rotação. Eu sei que o sólido gira nesse sentido, ó, certo? Então eu tenho o sentido de rotação, eu coloco os 4 dedos da mão no sentido de rotação, fecho a mão e o dedão aponta no sentido do vetor velocidade angular. Aí, deixa eu fazer na outra câmera, peraí, mais fácil, né? Peraí. Pronto, aqui. Então, imagina o seguinte, você tem lá o sólido, certo? Você tem lá o sólido, um disco, certo? Então esse disco está girando no sentido horário, se você, anti-horário, se você olhar de cima, né?
Então, imagina que você está olhando esse disco de cima. Vamos pegar um desenho aqui, vai? Certo? Então, imagina que você tem lá o seu disco. Pronto. E aqui está o eixo fixo de rotação. Você está olhando esse disco de cima, beleza? Se você está olhando esse disco de cima, como que você enxerga ele girando? Você enxerga ele girando no sentido anti-horário. Esse aqui é o sentido de rotação do disco, não é isso? Para ficar condizente com o que está mostrando ali na figura. Beleza? Pronto. Então eu tenho o sentido de giro no sentido anti-horário se eu olhar de cima. Ok? Então eu vou colocar os dedos, ó. Eu vou colocar os dedos no sentido de giro do sólido e vou fechar a mão. Para onde vai apontar o vetor velocidade angular? Vai apontar para cima. Certo? Então, essa é a forma de aplicação da regra da mão direita. Isso, o Jovinaldo falou, bem parecido com a regra da mão direita no campo magnético da corrente. Exato. Ok? O Daniel Novaes perguntou, por que a velocidade angular é para cima se ele está girando? Essa é a representação vetorial do vetor velocidade angular do sólido, Daniel. Não é do ponto, é do sólido, ok? Então esse vetor que nós estamos enxergando não é a velocidade de um ponto, é o vetor velocidade angular de um sólido. Beleza? Aí. Professor, por que esse padrão da mão e por que o sentido de giro? Porque esse é um exemplo de aplicação, Ricardo, certo? Um exemplo que você está enxergando, ok? Daniel, o que você enxerga, o dedão, é o sentido, certo? A direção você não pode ter dúvida. Qual é a direção do vetor? É essa aqui. Pronto. Agora, o vetor aponta para fora do papel ou aponta para dentro do papel? Isso é o sentido, certo? A direção você não pode ter dúvida. A direção é essa aqui, o ortogonal ao plano de giro. Ok? Então imagina que você tem aqui o eixo fixo de rotação do sólido, certo? Essa é a direção do vetor velocidade angular. Agora, resta saber o sentido. Então você usa a regra da mão direita para saber o quê? Para saber o sentido do vetor velocidade angular. Ok? Ivan, o Ivan perguntou, então o sentido anti-horário para cima? Não pensa assim, porque você não vai ter sempre essa situação, ok? Então vamos lá, nesse exemplo, atenção, nesse exemplo, eu tenho um sólido girando nesse plano aqui, sentido de giro, fecha a mão para onde aponta o vetor, para cima, pronto, certo? Beleza, então não é sempre assim. Gira no sentido anti-horário para cima, gira no sentido horário para baixo. Quando não teríamos essa situação? Você vai ver o exercício já, só um minuto. Beleza, agora atenção aqui, ó. E se eu tiver um outro sentido de giro? Imagina que eu inverti o sentido de giro agora. Como, por exemplo, a figura que aparece no slide para a direita. Ó, eu tenho o mesmo sólido, só que agora, se eu olhar de cima, ele gira no sentido horário. Se eu olhar de cima ele gira no sentido horário, como fica a aplicação da regra da mão direita? Ó, atenção, eu vou colocar a minha mão com a direção, certo? O dedão na direção do eixo fixo de rotação, sentido de giro nos 4 dedos, fecha a mão, o vetor está entrando no papel. Ok? Tá aí, então está entrando no papel. Então isso aqui é uma prática no plano, por exemplo. Beleza? Agora você imagina a porta da sala aí, a porta do seu quarto, a porta de onde você está. Então você pode e deve treinar isso aí, certo? Então você imagina. Imagina o seguinte, ó. Vou desenhar a porta do meu quarto aqui, tá bom? Então tá a porta do meu quarto aqui, ó. Essa é a folha da porta, certo? Aqui depende de onde está o eixo das dobradiças. Está do lado esquerdo ou do lado direito, né? Ó, aqui está o eixo das dobradiças da porta. Pronto. Aqui está a dobradiça. Beleza? Ótimo. Vamos olhar a porta de cima. Ó, então, na hora que eu olho a porta de cima, aqui está o eixo das dobradiças, certo? E aí, vamos supor que eu quisesse abrir a porta abre para dentro. Então, imagina que a porta está abrindo para dentro, certo?
Então a porta está girando nesse sentido aqui. Aí. O que acontece? Ó, nessa direção, certo? Aponta o vetor para onde? Então eu coloco os dedos no sentido de giro, certo? O vetor está apontando para cima. Pronto. Ok? Agora, e se eu estiver fechando a porta? Imagina que a porta está aberta aqui, ó. Aí, a porta está aberta. Pronto, eu vou fechar a porta agora. Então agora, se eu fechar a porta, o que acontece? Se eu fechar a porta, ó, o sentido de giro aqui, ó. Sentido de giro aponta para baixo. Pronto. Certo? Então, o sentido de giro inverte o sentido do vetor velocidade angular, sem dúvida. Certo? Aí. O Marcos perguntou, professor, só um detalhe, você disse que a primeira figura está no sentido horário? Se você olhar de cima, sim, Marcos. Ok? Qual figura aqui? Peraí. Essa daqui, olhando de cima, sentido anti-horário. Olhando, aqui eu inverti o sentido. Se eu falei sentido horário, desculpa, me confundi. Ok? O Bruno perguntou, professor, o vetor velocidade angular não é uma componente que representa o fenômeno da velocidade no sólido? Caso sim, qual é o sentido ou lógica do componente velocidade angular ser perpendicular ao movimento executado pelo sólido? Então vamos lá, atenção. Quando você tem a velocidade de um ponto, certo? E você multiplica ela pelo raio, certo? Eu tenho essa direção e essa direção. Se eu multiplicar essas duas direções, vai dar qual? Vai dar essa direção, certo? Então isso daqui é uma multiplicação vetorial. Velocidade do ponto vezes o raio, imagina, IJK, certo? Então, é um produto vetorial de um vetor que está nessa direção, com outro vetor que está nessa direção, que vai dar um terceiro vetor nessa direção. Ok? Beleza? Por isso, eu tenho a ortogonalidade desse vetor em relação a esse plano. Por isso a gente chama de versor binormal. Ele é normal tanto a esse vetor quanto a esse vetor. Ok? Aí. O Tamar falou abrir e fechar uma garrafa, sim. Então, se eu estou abrindo uma garrafa nesse sentido, fechando uma garrafa nesse sentido, também. Tem essa ideia. O Daniel falou, em qual situação na regra da mão direita, anti-horário não terá sentido para cima? Então, calma aí, vamos lá. O problema é o seguinte, pessoal. Você fica decorando que o vetor velocidade angular vai ser sempre para cima no sentido anti-horário. E sentido horário para baixo. E se eu estiver olhando a porta do meu quarto, por exemplo, de baixo, no andar de baixo? Você consegue imaginar? Imagina o meu vizinho, certo? Imagina que o meu vizinho tem poderes especiais e ele consegue enxergar através da laje. Então imagina que eu não estou olhando a porta de cima, eu estou olhando a porta de baixo. E aí, o que acontece? Aí muda tudo, né, pessoal? Aí você fala, então o sólido vai girar no sentido contrário? Não. O que vai acontecer é que o ponto de vista mudou. Por isso que você não pode ficar decorando, que olhando sempre num sentido. Se você fala, girou no sentido horário, é para cima, girou no sentido anti-horário, é para baixo, ou vice-versa. Exatamente, Daniel. Então depende do ponto de vista. E os sólidos não vão ser tão simples assim também. Essa é a questão. Por isso que eu estou frisando para você. Não fica decorando que sempre que gira no sentido anti-horário é para cima, sentido anti-horário para cima, sentido horário para baixo. Não decore dessa forma, porque isso não funciona. Tá claro? Beleza. Então, daqui a pouco a gente vai aplicar no exercício isso. Fiquem tranquilos. Agora é o seguinte, você definiu o vetor velocidade angular, certo? Então tá aí, ó, as formas de obter o sentido do vetor velocidade angular. A direção você não pode ter dúvida. O sentido você achou que é para cima aqui,
certo? Colocou os dedos no sentido de giro do sólido, fechou a mão como se você imaginariamente estivesse segurando o eixo fixo de rotação, descobriu que o vetor é para cima. Aqui o sólido está no sentido de giro contrário, certo? Se você olhasse de cima, você enxergaria ele girando no sentido horário, coloca os dedos no sentido de giro do sólido e enxerga o vetor apontando para baixo. Beleza. Agora, e o vetor aceleração angular? Como fica o vetor aceleração angular? Então, atenção. O vetor aceleração angular, pessoal, ele depende do vetor velocidade angular. Então, imagine que você já tinha observado o sólido numa condição de giro e descobriu que o vetor velocidade angular é para cima. Beleza. Isso é o primeiro passo. Aí você fala, esse sólido está acelerando. Se esse sólido está acelerando, significa o quê? Significa que o vetor aceleração angular tem o mesmo sentido do vetor velocidade angular. Por quê? Porque está acelerando. Né? Então, quando você enxerga vetor aceleração angular e vetor velocidade angular apontando no mesmo sentido, isso significa a aceleração. Tá aí. Ou seja, você nunca vai dar sentido para o vetor alfa antes de ter obtido o sentido do sinal ômega antes. Por quê? Porque o sentido do alfa vai acompanhar o ômega caso for aceleração. E vai ser contrário ao ômega caso for frenagem. Então a pergunta é, como que você dá sentido para o alfa sem antes enxergar o sentido do ômega? Não tem como, certo? Ou seja, sempre existirá a observação do sentido do vetor velocidade angular, o vermelhinho aí, antes. Para depois você dar sentido para o alfa, observando a condição cinemática de aceleração ou frenagem. Neste slide, aceleração. Então, observa aí. Esse sólido aqui, certo? Então, esse sólido aqui, ele está girando nesse sentido. Você vai lá, coloca os dedos no sentido de giro do sólido e descobre que o vetor velocidade angular aponta para cima. Observa que o sólido está acelerando, logo, o vetor aceleração angular tem o mesmo sentido do vetor velocidade angular, para cima também. Pronto. Na figura da direita, você enxerga que o sólido está girando nesse outro sentido aí. Coloca os dedos no sentido de giro do sólido, aplicando a regra da mão direita para descobrir o sentido do vetor ômega, o vermelhinho. Pronto, enxergou que é para baixo. Observou que o sólido está acelerando? Significa o quê? Que a aceleração angular tem o mesmo sentido do ômega, ou seja, também aponta para baixo. Isso é a aceleração. Então, repito, como que você sabia que o sólido estava acelerando até a aula passada? Você olhava para a aceleração. Se fosse sinal positivo, estava acelerando. Se fosse sinal negativo, estava freando. Como que você faz a partir de hoje? Você olha os sentidos dos vetores velocidade angular e aceleração angular. Se forem sentidos iguais, o sólido está acelerando. Se forem sentidos contrários, o sólido está freando, que é exatamente esse outro slide. Então, observa aí. Essa figura aqui da esquerda, né, o sólido gira no sentido, nesse sentido, enxerga o vetor velocidade angular. Aí você fala, mas esse sólido está freando. Se esse sólido está freando, significa que o vetor aceleração angular é para baixo, contrário ao vetor velocidade angular para cima. Ok? Beleza. Aqui é a mesma coisa. Sentido de giro do sólido. Pronto, sentido de giro do sólido, coloca os dedos no sentido de giro, o vetor velocidade angular aponta para baixo. Mas o sólido está freando, então a aceleração angular aponta no sentido inverso, no sentido contrário. Prontinho, tá aí. Beleza, com isso já conseguimos começar a desenvolver exercícios. Agora sim, podemos ir ao exercício. Então, esse é um exemplo de aplicação.
parecido com um que tem na apostila, tá? Mas não é igual, eu modifiquei um pouco, tá bom? Então, esse exemplo de aplicação vai ser desenvolvido aí, passo a passo. Então, agora, muita atenção ao desenvolvimento do exercício. Agora vocês entenderam, né? Por que eu estou falando para você não ficar decorando que no sentido anti-horário é uma coisa, no sentido horário é outra coisa, porque o sólido não é tão simples que nem um disco, né? Dá uma olhada agora o sólido aí, como é que é, né? Então, não fica decorando, no sentido horário é para cima, no sentido anti-horário é para baixo, porque depende do ponto de vista, pessoal. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Começando aí o exercício, a primeira coisa que a gente vai fazer, obviamente, é ler o enunciado, certo? Então, vamos lá. Atenção à leitura. A figura ilustra uma estrutura composta por placas soldadas ao eixo fixo AB, que gira em torno desse com velocidade angular de 5 radianos por segundo, que cresce a taxa de 4 radianos por segundo ao quadrado. Então vamos parar aqui e entender o que está escrito aí. Esse sólido, que aí está girando. Aí você fala, mas o que eu estou enxergando aí é uma foto, sim. Então o que você vai ter que enxergar é imaginar esse sólido girando, certo? Esse sólido não está parado. Esse sólido gira com uma velocidade angular de 5 radianos por segundo, que cresce a taxa de 4 radianos por segundo ao quadrado. O que significa isso? Significa que a velocidade angular está aumentando, está crescendo a essa taxa. Ou seja, esse sólido está em condição cinemática de aceleração. Então já guarde isso. Se esse sólido estivesse freando, como essa informação apareceria para você? Ele falaria que a velocidade decresce a taxa de x radianos por segundo ao quadrado. Então, como você sabe que esse sólido está acelerando? Única e exclusivamente por essa palavra aqui. Ele disse que a velocidade angular está crescendo a essa taxa. O que é a taxa de crescimento da velocidade, pessoal? É a aceleração, certo? Então, quando você fala que uma velocidade aumenta a uma certa taxa, essa taxa é a aceleração, certo? Afinal, a aceleração é o quê? É a taxa de variação da velocidade no tempo. É o dv/dt, certo? Que você já aprendeu isso lá no semestre passado. Pronto, então guarde isso. Esse sólido está acelerando. Beleza, aí ele diz lá, quando observado do ponto B, a estrutura gira no sentido horário, certo? Então, atenção, essa é uma observação importante. Quando observado do ponto B, a estrutura gira no sentido horário. Pedem-se, letra A, o vetor velocidade angular, letra B, o vetor aceleração angular, letra C, o vetor velocidade do ponto D, e letra D, o vetor aceleração do ponto D. Pronto, tá aí. Esse é o exercício. Pronto, pessoal. Então, agora muita atenção aqui ao desenvolvimento do exercício. Então, vocês vão estabelecer passos aí, certo? Esse tipo de exercício, pessoal, é muito repetitivo. Ou seja, se você aprender a fazer um, você faz qualquer outro, porque é tudo igual. É sempre igual. O sólido muda de forma, você tem um outro sólido, mas é sempre a mesma coisa. Ok? Então vamos lá, atenção aqui. Vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer, você vai enxergar o eixo fixo de rotação do sólido. Então, atenção. O eixo fixo de rotação desse sólido está bem claro aqui. Ó. O eixo fixo de rotação desse sólido é esse varão aí. Ó. Dá uma olhada, que eu estou realçando em vermelho aí. Certo? Então, esse varão que está preso aqui nesses mancais de rotação representa o eixo fixo de rotação desse sólido. Beleza? Pronto, você já enxergou o eixo fixo de rotação do sólido. Esse eixo fixo é um eixo físico. Ou seja, se eu desmontasse essa estrutura, eu conseguiria pegar essa barra na mão. Nem sempre isso vai acontecer. Por exemplo,
pensando.